Ponto de Vista. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Olá, amigos da TV Cidade Verde, muito boa noite. Eu sou o Onofre Júnior e esse é o nosso tradicional Ponto de Vista, há mais de 23 anos no ar, sempre às 10 da noite. Aqui na sua TV Cidade Verde, exatamente 10 da noite em ponto. E como sempre falamos ao vivo para você de praticamente todo o estado de Mato Grosso, a partir de agora mais de 100 municípios, através das nossas 13 retransmissoras estrategicamente distribuídas por todo o estado e também para você da região de Porto Velho, em Rondônia. Conforme anunciado durante toda a semana, nosso papo de hoje vai ser sobre planos de saúde, sobre saúde suplementar. Para isso, convidamos dois craques aqui do assunto, dois advogados nesta área, experientes. Estamos recebendo pela primeira vez aqui a advogada atuante em direito médico na área da saúde, ela que é especialista em direito da medicina, pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e presidente da Comissão de Saúde da OAB de Mato Grosso, doutora Priscila Aguilar. Doutora Priscila, muito boa noite, prazer tê-la com a gente aqui. Obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite, Onofre, boa noite a toda a audiência. Para mim é uma grande honra estar aqui, para poder esclarecer um pouco mais desse assunto. Maravilha. E conosco também, meu grande amigo, também já tradicional, conhecido nosso aqui, doutor Rolf Santiago, também advogado, especialista no direito do consumidor e não é diferente nessa questão também com relação à saúde. Também especialista em direito bancário, direito tributário, direito trabalhista. E hoje estamos recebendo mais uma vez aqui, doutor Rolf, muito boa noite. Uma honra sempre tê-lo com a gente aqui, meu companheiro. Boa noite, Onofre. Boa noite, doutora. Boa noite à sua equipe. Boa noite a vocês que nos assistem. Como sempre, Onofre, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa, em conjunto, trazer um pouco de clareza aos consumidores que nos assistem nessa noite. E o assunto de hoje é justamente esse: cancelamento unilateral dos planos de saúde. É uma coisa que já vem acontecendo de forma recorrente, país afora. E esse cancelamento desses planos de saúde é uma prática, que pode causar um grande impacto ruim na vida de todos nós consumidores, especialmente quando ocorre de forma inesperada ou sem uma justificativa mais clara. Apesar das regulamentações, como a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, ainda existem situações em que os direitos dos usuários podem ser comprometidos, tornando essencial o entendimento das regras que regem essa relação. Doutora Priscila, em que circunstâncias o plano de saúde pode cancelar unilateralmente o contrato com o consumidor, se é que existe essa previsão legal? Onofre, existe sim essa previsão legal e são duas hipóteses que a gente se baseia pela Lei 9656, que é em caso de inadimplência superior a 60 dias, não consecutivos, Então, se você atrasou 5 dias esse mês, 5 dias no outro mês, 10 dias no próximo mês, você vai ter o seu plano, quando completar 60 dias, você pode ter o seu plano de saúde cancelado. E em caso de fraude, quando o beneficiário comete alguma fraude, coloca uma outra pessoa para ser atendido no lugar dele, ou omite alguma doença pré-existente, mas isso é muito difícil de acontecer, viu, Onofre? Geralmente é em caso de inadimplência que tem essa previsão legal. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Esse prazo de 60 dias de atraso, ele não pode ser contado, consecutivamente esse prazo. Ele pode ser cumulativo. Servindo como um alerta para a audiência, porque às vezes quando a gente fala assim, o beneficiário, o consumidor, ele entende que é 60 dias corridos. Corridos, não é? E não necessariamente ter esse cuidado, porque muito embora tenha a previsão de 60 dias, são 60 dias não consecutivos, 10 dias nesse mês, 5 dias no próximo mês, isso vai gerando um mas acúmulo. Qual que é o prazo que isso conta para esses 60 dias? Por exemplo, eu fiz o plano agora no mês de agosto. Uhum. Então, vamos supor, eu assinei meu contrato dia 1º de agosto. Uhum. Qual que é o período que conta esses 60 dias? Excelente pergunta. São 12 meses. 12 meses. No prazo de 12 meses, 60 dias
você corre o risco, né, o consumidor está correndo aí o risco de ter o cancelamento por inadimplência. Ou seja, então, dentro do período de 1 ano do plano, ou seja, qual que é? Porque todo plano tem o seu aniversário, né? Que é a data em que ele assinou o seu contrato. Dia 1º de agosto, então, todo dia 1º de agosto, o meu plano faz aniversário. Então, nesse período, durante 1 ano, eu não posso ter, mesmo que seja cumulativo, eu não posso ter mais do que 60 dias de atraso, porque senão eu corro o risco e o plano de saúde pode cancelar o meu contrato, é isso? Isso, então é importante estar muito atento, principalmente as pessoas que estão mais vulneráveis, aquelas que aumentam a sinistralidade do plano, né, que utilizam bastante o plano, estarem sempre atentas para que não fiquem aí à mercê do plano de saúde vir a ser cancelado por esses dias consecutivos, porque não é uma prática recorrente, às vezes, do plano ficar tendo esse controle, né, doutor? Mas sim, se você usa bastante o seu plano, se você quer manter seu plano, então é bom que pague em dia as respectivas parcelas. Uma vez ou outra atrasar 1 ou 2 dias, tudo bem. Agora, você não pode correr o risco de passar desses 60 dias, né? Isso pode causar, então, o cancelamento. E aí é o cancelamento unilateral previsto em lei, de forma legal. Isso, é o cancelamento legal, previsto em lei. Na verdade, não é unilateral, né? Porque se você for pensar bem, o consumidor, quando ele assina o contrato, ele está ciente disso, então não é unilateral, ele concordou com isso. Então, é um acordo bilateral, não pode ser chamado nem de unilateral, né, Rolf? Deu causa, né? Deu causa, o próprio consumidor deu causa. A rescisão contratual. Tem previsão contratual e legal. E quando ele assinou o contrato, ele deve ter olhado isso. A gente dá essa nomenclatura de unilateral porque também tem o tipo de exclusão que o próprio consumidor busca a operadora para ele cancelar o plano dele. Então, também seria uma outra forma de cancelamento, só que unilateral é da parte do consumidor. Mas porque o consumidor tem esse direito, tem essa previsão legal? Ele pode cancelar quando quiser. Sim. Ele estando, mesmo em inadimplência, ele pode cancelar e aí ele vai responder por multa contratual, mas ele não pode ser impedido de cancelar por estar inadimplente. Então, é uma previsão contratual, porque o desejo de todo o contrato é que ele perdure no tempo, né, para ambas as partes, para que haja uma contraprestação. Mas, se uma das partes estiver inadimplente ou não tiver mais o desejo de manter o contrato, ele pode ser cancelado. Tá, então, só para a gente deixar bem claro, as únicas 2 formas previstas são essas. A questão do atraso, por um período de 60 dias durante 1 ano, né, do contrato, ou em causa de fraude por parte do consumidor. Então, Onofre, tem uma outra possibilidade, que são os planos de coletivos por adesão. Era aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. É um pouquinho diferenciado, porque é uma pessoa jurídica que tem contrata... 2 tipos de planos, pessoal, nós precisamos deixar bem claro isso. Tem 2 tipos de planos. Tem o plano individual, que você faz, mesmo que seja familiar, ou que seja sozinho, mas são chamados planos individuais. E tem os planos coletivos, que você faz através de uma empresa, de uma associação, de um grupo de pessoas que representam ali, né, de uma entidade que representa aquele grupo de pessoas. Exatamente. Uma instituição, coisa parecida. Sempre uma pessoa jurídica. Nós, né, consumidores, beneficiários, somos pessoas físicas. Podemos contratar planos individuais, familiares, e as pessoas jurídicas fazem contratos coletivos, né? Então, nesses tipos de contrato, pode ser que haja um cancelamento diferente das 2 últimas hipóteses que estávamos comentando, que é o cancelamento quando a pessoa jurídica ela não tem mais o desejo de manter esse contrato. Ou o plano de saúde também não é mais interessante para o plano de saúde manter aquele contrato. Então, independentemente da vontade do beneficiário, aquele plano ele é cancelado. E aí isso vem trazendo consequências, né, na vida prática das pessoas, principalmente aqueles mais vulneráveis que precisam dos tratamentos ou que estão em internação. E aí a gente pode discorrer mais também sobre essa modalidade de cancelamento. Bom, doutor Rolf, mas isso é combinado em contrato ou é uma previsão legal que cada plano tem, independentemente de qualquer coisa? Por exemplo, eu trabalho
num órgão. Esse órgão meu está fechando um contrato lá com a Unimed, vamos supor. Esse plano pode exigir, a empresa, a instituição pode exigir, falar, olha, só que nós não queremos que haja possibilidade de vocês descredenciar ou cancelar o plano de ninguém aqui, independente de coisa. Isso pode ser colocado em contrato também? Pode sim, Onofre. Na verdade, a gente tem que lembrar que o contrato, ele faz lei entre as partes. Isso. Tá? Então, a gente tem a lei que ela autoriza, e dentro da autorização legal, a gente pode ter a pactuação, certo? Então, o que a doutora colocou é o que a lei nos autoriza. Agora, a gente sabe que as associações, as PJs que fizeram a contratação desses planos coletivos, ou no caso dos planos individuais, eles têm uma certa autonomia para poder negociar com os planos de saúde. E essa autonomia, ela exige que mesmo essas previsões legais de cancelamento estejam previstas em contrato. Então, se não tiver essa previsão contratual, não vai poder acontecer mesmo com autorização legal. Tá? Então, a ANS já estabeleceu, se eu não me engano, no enunciado 195 e no 186, ambos de 2009, que isso deve ter previsão legal, e determinou também que fosse feito um comunicado a esses consumidores de pelo menos 60 dias antes, no caso dos planos, desses planos de pessoa jurídica, de associações, tá? Para quê? Para que esses consumidores eles possam se adequar a algum outro plano e não venham a perder a carência do que eles já tiveram na primeira contratação. E no caso da pessoa física, que é aquele plano particular, aquele plano privado, tá? É necessário lembrar que, mesmo com os 60 dias contados ali da lei, tá? Que você teria de inadimplência, não basta isso. Quando ocorrer os 50 dias de inadimplência, o plano tem que notificar o consumidor, dando ciência a ele de que se ele tiver mais 10 dias de inadimplência dentro do período de um ano dele, ele poderá sofrer o cancelamento do plano. Então, é importante lembrar que, mesmo com as previsões legais, não é absoluto. Tem regramento, esse regramento tem que estar previsto nos contratos e tem que respeitar os prazos de notificação. Então, não pode simplesmente vir e surpreender o consumidor, seja nos planos privados, seja nos planos coletivos, e falar, a partir de agora você não tem mais plano, você está descoberto. Isso fere não só a legislação específica, que é a dos planos de saúde, como também o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que os contratos eles devem ser contínuos e ininterruptos. Pois é, mas não é isso que a gente vê acontecer. Não, né? De forma nenhuma. Infelizmente não é isso, a gente só vê os cancelamentos de forma unilateral sem uma prévia justificativa, sem uma comunicação, quando a pessoa vê está descredenciada. Infelizmente, Onofre, a gente sabe que isso também é pelo momento que está se vivendo, né? Então, como hoje o plano mais forte que nós temos é a Unimed, e a Unimed está passando por um momento financeiro muito difícil. A Unimed está aí com prejuízo anunciado de mais de 470 milhões. Então, assim, ela está podando qualquer tipo de prejuízo extra, ela está evitando qualquer coisa que venha a aumentar o prejuízo que ela já está enfrentando. Então, quando ela vê aquele consumidor está dando muito prejuízo... Na 32, doutor Hoff. Isso. Tá. Então, quando ela vê que o consumidor está dando muito prejuízo, às vezes é mais interessante para ela cortar e, às vezes, responder um processo, pagar uma indenização para esse consumidor, do que manter aquele consumidor dando prejuízo, Onofre. Pois é, só que ela está fazendo isso de uma forma até covarde, né, doutora? Porque, quer dizer,
ela só quer o que é bom, só o ônus, né? O bônus era só o bônus, né? O ônus ela não quer assumir, é complicado isso, né? Sim, as justificativas são das mais variadas, né? Quem é beneficiário já passou por isso, sabe como é difícil. Em regra, são daqueles clientes, né, consumidores que são os mais vulneráveis, e a gente pode falar das terapias das crianças autistas, né, das pessoas neuroatípicas, e isso vem causando, isso vem desde 2020, 2021, quando se discutia se o rol da ANS era taxativo, se ele era exemplificativo, porque nós temos um rol, né, Onofre? Existe uma lista de procedimentos que é liberada pela agência reguladora do setor, que é a ANS, a Agência de Saúde Suplementar. E esse rol, ele vinha se discutindo no judiciário, no STJ, se ele era taxativo, se ele é exemplificativo. E aí ficou determinado que, apesar de várias discussões, ficou determinado que ele era exemplificativo, taxativo mitigado, taxativo mitigado. Então, o magistrado vai analisar caso a caso, e aí, nesse movimento todo, teve um grupo de mães e de pessoas famosas que vinham falando sobre a questão dos autistas, porque são muitas terapias, muitas horas de terapias, e é um tratamento custoso, com terapias novas que não estavam incluídas no rol. E aí a ANS veio com uma resolução bastante cidadã, eu diria, que vem atender bem essas mães dessas crianças, que vem atender essas pessoas neuroatípicas, mas aí veio a questão do plano de saúde, que aumenta a sinistralidade, que isso quer dizer, o equilíbrio econômico-financeiro fica prejudicado, né? E aí eles deixam de lucrar o tanto que gostariam de estar lucrando, porque estão pagando justamente essas terapias. Então, é nesse sentido, Onofre, que a gente tem que observar que os planos de saúde vêm paulatinamente, né, dia após dia, cancelando, mediante justificativas das mais diversas e absurdas. Outras fazem sentido, né, porque o cancelamento também é um direito do plano de saúde. O equilíbrio econômico e financeiro é importante para todos os beneficiários, né, isso é inquestionável. Mas, sim, veio esse movimento, e aí a gente tem que pegar na mão do consumidor, né, doutor? Porque são pessoas que precisam das terapias, e muitas vezes esses cancelamentos arbitrários dá aí uma vazão muito grande para o judiciário, mas muitos dos consumidores, eles deixam de procurar o judiciário porque é cansativo, porque já tentaram administrativamente diversas vezes, tentaram em várias clínicas. Então, muitas mães abandonam o tratamento, buscam outras alternativas, trocam de plano de saúde, ou seja, são vencidos pelo cansaço, né? Então, a gente vem percebendo e sentindo que as mães, que os pais, que a parentalidade vem vencendo pelo cansaço, né? Mas quem entra na justiça, por exemplo, né, que tem, de repente, cancelado o seu plano, e entra na justiça, como tem entendido o judiciário a respeito disso? O judiciário tem seguido a letra da lei, no sentido que os casos, as hipóteses de cancelamento por inadimplência ou fraude. Então, fraude tem que ser comprovada, e aí seria uma acusação de crime, seria algo, teria que haver um processo, teria que haver uma condenação, então é muito raro de acontecer. E inadimplência superior a 60 dias, mas para que seja cancelado o plano, e isso é importante observar, é que a inadimplência precisa ser notificada. Então, a operadora precisa esgotar todos os meios de comunicação na tentativa de notificar aquele beneficiário que está inadimplente. Ou seja, por mais que o beneficiário esteja, sim, inadimplente, obrigatoriamente ele tem que ser notificado e dando prazo para ele de 10 dias para que ele regularize a situação financeira ou realize uma portabilidade. Enfim, o que o judiciário vem entendendo, respondendo a sua pergunta, Onofre, é que o plano de saúde não vem logrando êxito em notificar, ou nem tem a tentativa de notificação, certo? Então, acaba sendo considerada um cancelamento arbitrário, ilegal, tá?
e que vem gerando até indenizações, porque muitas pessoas precisam de internação, precisam do atendimento de urgência e só descobrem que seus planos foram cancelados ali na porta do hospital, né? O que é uma situação bastante grave. Constrangedor, inclusive. Além de constrangedora, representa o risco de morte. Então, vejamos como cada caso deve ser visto de uma forma bem peculiar, mas quando a gente entra no cerne da questão, tem uma questão que é a saúde, que é o que nós temos de mais caro, né? Se a gente não tiver saúde, nós não temos nada. E se nossa saúde estiver prejudicada, a gente não consegue realizar os outros atos da vida civil, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter uma vida civil digna. Então, o judiciário ele vem sendo bastante protetor ali do beneficiário, desde que ele esteja adimplente com as suas obrigações, enfim. Bom, mas me parece, doutor Rolf, não sei, mas a impressão que eu tenho é essa. Eu gostaria até de pedir aí o apoio, né, dos nossos telespectadores para que também participe e nos informe se está acontecendo, se alguém está tendo dificuldade. Porque eu já vi muita gente reclamar que não consegue mais comprar o plano particular, o plano individual da Unimed. Parece que eles não estão tendo mais interesse nisso, né? Por que será? Eu fico me perguntando. Parece que agora só tem plano coletivo na Unimed, eles não querem mais comercializar. Antes eles tinham Unimed fácil, Unimed não sei o quê, Unimed não sei o que lá, que não sei o quê. Eles viviam de plano mesmo, que é a essência, né? De vender planos. Agora parece que eles não querem mais vender planos, principalmente planos individuais, só planos coletivos. Será que é por causa disso? Na verdade, Onofre, eles querem fugir da limitação. Então a gente sabe que a limitação é maior quando você trata de forma individual com o consumidor. Então, quando você trata num coletivo, o plano ele tem uma autonomia maior. Ele pode simplesmente falar, não quero renovar esse contrato, esse consumidor já não está mais sendo interessante para mim, começou a dar muito prejuízo. Então, como o plano ele tem uma autonomia muito maior, ele tem muito menos fiscalização, é mais fácil dele gerir aquilo ali. Agora, a gente sabe que ainda assim tem regramento, Onofre. Ainda assim está sujeito tanto à legislação específica dos planos de saúde, como ao Código de Defesa do Consumidor. A legislação específica ela não fere em dispositivo nenhum o Código de Defesa do Consumidor. Ela vem complementando o que o Código não trata. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor, como regra absoluta nessa situação, ele trata da continuidade dos contratos. Então, os contratos, ele tem aquela essência, a natureza, a espiritualidade de algo contínuo. Então, a previsão é que ele seja contínuo. E para que ele não seja contínuo, para que ele seja descontinuado, mesmo esses planos com uma menor fiscalização, com menor burocracia para os planos de saúde, precisa haver as notificações, para que os consumidores eles possam se adequar dentro do prazo de pelo menos 60 dias em um novo plano, seja dentro da própria operadora ou numa outra, fazendo a portabilidade, o que inclusive está lá também no regulamento da ANS. A ANS determina esse tipo de notificação. Infelizmente, a gente tem visto a judicialização da saúde por causa disso, porque não há cumprimento, os planos de saúde, eles não estão cumprindo determinação nenhuma e acaba havendo a necessidade da judicialização da saúde. Como a doutora bem disse, o judiciário até tem se esforçado, tem dado decisões muito conscientes, muito concisas, mas a gente sabe que o judiciário também tem uma limitação. Por quê? A obrigação de fazer, que muitas vezes é o restabelecimento do plano de saúde, às vezes ela não é possível. Por quê? Porque o plano de saúde se nega a restabelecer. E a decisão judicial, ela tem que ser efetiva. Então, o juiz, quando ele vê que o plano de saúde ele não vai cumprir a determinação de restabelecer, a obrigação de fazer, ele vai ter que cumular, ele vai ter que mudar a decisão dele, tá? E converter aquilo ali numa indenização.
E os planos sabem que muitas vezes é mais barato para eles pagarem essa indenização do que devolver o plano para quem já estava dando prejuízo. Às vezes a pessoa num tratamento de câncer, num tratamento de um autismo, que dá um prejuízo aí de 100, 200 mil por mês, é mais fácil pagar uma indenização única de 100 mil e você se livrar daquele consumidor. Bom, a gente vai continuar discutindo sobre esse assunto. Você pode, deve participar. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, 659-9691-2727. Mensagem de texto, mensagem de voz. Se você preferir, você pode também ligar e bater um papo com a gente aqui, colocar de forma mais detalhada aí a sua dúvida, o seu questionamento. Acabei de receber aqui um WhatsApp de um consumidor, um telespectador aqui, fazendo aqui um questionamento para a gente, né? Mandou aqui um diálogo que ela teve com uma atendente de um consultório médico, de um médico aí, especialista em reprodução humana e infertilidade. E a moça diz, olha, ele atende o casal, faz análise de exames atuais e até antigos, passa novos exames, tira todas as dúvidas. A consulta, ele atende somente particular. O valor é de R$ 850. Marcando a consulta e fazendo o pagamento em até 2 dias antes, via Pix, ele te dá um desconto de R$ 100 que cai para R$ 750. Temos a opção de consulta online, com chamada de vídeo. Fica também no valor de R$ 850, fazendo o pagamento 2 dias e atende, com 2 dias antes também o desconto cai para R$ 750. E a consulta online, a chamada fica por R$ 650. Tá? Daí a pessoa, tá bom, então, obrigado, bom dia, obrigado pelas informações, vou conversar com meu esposo e ver o que podemos fazer. Ele só atende particular mesmo ou tem algum convênio? Foi a primeira consulta só particular, diz a atendente. Foi assim, meu convênio é Unimed. Eu consultando com ele a primeira vez particular, nos próximos retornos ele faz pela Unimed? Ah, sim, os próximos ele atende pela Unimed, mas o primeiro só particular. Você responde daqui a pouquinho se isso é legal, logo após o intervalo, no oferecimento do nosso Forte Atacadista, bom negócio todo dia, a promoção Caminhão do Fortão, te dando 20 caminhões em prêmios. Veja só. Chegou a promoção Caminhão do Fortão. A carne e a salada viram um sonho de sal. O arroz, feijão e o pão viram um lindo fogão. O óleo de soja troca toda a sua loja. Essa é a promoção Caminhão do Fortão. Então vem comprar lá no Forte. Enche o seu carrinho e pegue o número da sorte. Essa é a promoção Caminhão do Fortão. São 10 caminhões de prêmios para a sua casa e mais 10 para seu negócio. Essa é a promoção Caminhão do Fortão. Do Forte Atacadista. Ponto de Vista. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Você que está precisando de óculos, as Óticas Santa Luzia preparou ofertas especialmente para você. Armação Slim, mais lentes visão simples, com antirreflexo e filtro de luz azul, por apenas 10 vezes de R$ 29,99. Armação Slim, mais lentes multifocais, por apenas 10 vezes de R$ 39,99. Armação Slim, mais lentes multifocais que escurecem no sol, por apenas 10 vezes de R$ 69,99. Mais de 300 armações para você escolher e todas as nossas lentes com garantia de 1 ano. Não perca tempo e corra para as Óticas Santa Luzia. Aproveite as ofertas de inverno Comper. Super ofertas quentinhas para sair debaixo do cobertor. Confira. Arroz Girassol ou Tio Miro no Voon, R$ 21,90. Coxinha d'asa de frango Copacol, 800 gramas, R$ 9,99. Ponta de peito com osso, quilo, R$ 14,79. Ovos Mantiqueira Extra com 20, R$ 11,90. Feijão Carioca Vila Nova no Voon, R$ 3,99. Heineken 269 ml, R$ 3,79. Se beber, não dirija. E com Voon Card, as vantagens são ainda mais quentes. Aproveite, só nas ofertas de inverno Comper. Venha com a família ser muito feliz no Aquaparque Pantanal. Cachoeiras e riacho, piscina de ondas, toboáguas, tirolesa, aquarrampa e nossa mais nova atração, o espetacular Kamikaze de 4 pistas, onde a família inteira pode escorregar junta nesse super toboágua de 70 metros de comprimento. Reserve já seu ingresso pelo site www.aquaparquepantanal.com.br
aquaparquepantanal.com.br. Telefone 65 999999102. Aquaparque Pantanal. A 20 quilômetros de Cuiabá, pertinho de você. As inovações do mercado, o mundo do empreendedorismo, a defesa do consumidor, a revolução do autoconhecimento, a importância da preservação ambiental. Tudo isso de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo, aqui na tela da sua TV Cidade Verde. Programa Onofre Júnior. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Óticas Santa Luzia. Chegou a promoção Caminhão do Portão. A carne e a salada viram sonho de sal. O arroz, feijão e o pão viram um lindo fogão. O óleo de soja troca toda a sua loja. Essa é a promoção Caminhão do Portão. Então vem comprar lá no Forte. Enche o seu carrinho e pegue o número da sorte. Essa é a promoção Caminhão do Portão. São 10 caminhões de prêmios para a sua casa e mais 10 para seu negócio. Essa é a promoção Caminhão do Portão. Do Forte Atacadista. De volta com o nosso ponto de vista deste domingo, dia 25 de agosto de 2024, recebendo aqui as presenças dos nossos advogados, especialistas no direito do consumidor, no que tange principalmente aos planos de saúde, recebendo aqui a doutora Patrícia Aguilar, ela que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão de Saúde da OAB de Mato Grosso, e também meu amigo Dr. Rolf Santiago, advogado especialista em Direito do Consumidor. Eu deixei aqui, lembrando sempre que você pode nos acompanhar através do nosso site também, o nosso cidadãoconsumidor.com.br, nossa transmissão roda bem ao vivo, e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, TV Cidade Verde, ou Onofre Júnior Oficial, tá? Vá lá, curta a nossa página, faça também o seu comentário nas nossas transmissões ao vivo pelas redes sociais. Eu deixei aqui uma participação de uma consumidora, ela preferiu nem se identificar, e eu também não quero identificar aqui o nome, ela mandou o nome do médico aqui, né? Mas ela disse, olha, ele é especialista em reprodução humana e infertilidade. Ela ligou, a atendente, né, atendeu, passou para ela o orçamento e disse que ele, apesar de atender pela Unimed, a primeira consulta ele não faz pela Unimed, só faz particular. R$ 850, ou se pagar com 2 dias de antecedência no Pix, 750, ou se preferir a consulta online, R$ 650. Doutora, enquanto advogada, a senhora acha que isso é legal? Há previsão legal para isso? Ou há algo que proíbe esse tipo de prática por parte, principalmente do médico conveniado, à Unimed? Nessa situação, nós podemos vislumbrar que o médico, muito provavelmente, que tem esse tipo de prática, ele está violando tanto a lei de planos de saúde e resoluções da ANS, quanto normativas administrativas internas da própria cooperativa, que ele é cooperado, ou do plano de saúde, que ele é credenciado, porque a ANS prevê que os atendimentos devem ser realizados e determina até prazos de atendimento, e os atendimentos não podem ser cobrados. Contudo, a realidade, às vezes, do médico é complicada, porque os planos de saúde não pagam um valor que eles consideram adequados, porém, eles continuam credenciados da mesma forma, atendendo esses pacientes, mas nesse caso específico dessa beneficiária, a gente precisa lembrar que o tratamento de fertilização, ele não está no rol da ANS, inclusive na lei 9656, ele está vedado, dizendo que o plano de saúde não é obrigado a fornecer tratamento para fertilidade. Pode não estar exatamente com essas palavras, mas é nesse sentido. Fertilização in vitro, reprodução assistida, reprodução humana assistida, ele não é obrigado
a oferecer a cobertura. Há casos excepcionais e bastante excepcionais que, quando envolvem tratamento de câncer, quando a mulher vai precisar fazer, ou o homem até, um tratamento de quimioterapia, que pode vir ali a causar danos ao sistema reprodutivo, à produção de óvulos e gametas, aí sim o plano de saúde tem a justiça vem entendendo que os planos de saúde têm essa obrigatoriedade de oferecer a cobertura. Mas eu me lembro também a situação dos cirurgiões plásticos. Muitos deles são conveniados de planos de saúde, fazem as consultas, mas as cirurgias plásticas e embelezadoras, elas não estão no rol também, elas não estão previstas. Então, o plano de saúde não deve ter a cobertura. Então, muito provavelmente, ela vai pagar essa primeira consulta, as próximas consultas ela vai conseguir passar pelo plano, mas o tratamento de fertilidade em si, provavelmente o médico vai oferecer um novo orçamento para ela. Não, porque é o seguinte, ela não sabe do que se trata. Então, está casado, tem 5 anos casado, não tem nenhum método anticonceptivo, não engravida, tem vontade de engravidar, não consegue. Vão tentar descobrir o que está acontecendo, não é isso? Então, exatamente. Elas vão procurar esse médico para saber quais exames que faz, para identificar o problema, não é isso, Rolf? Exatamente, Onofre. Como a doutora falou, a gente tem que entender que existe, sim, algumas autorizações e algumas irregularidades nessa denúncia. Por exemplo, o médico ele pode cobrar ali valores diferenciados de acordo com a forma de pagamento? Ok, pode. Então, R$ 850 a consulta, se você pagar no Pix, se você pagar antes, 750, se mudar a modalidade para uma consulta virtual, online, 650, ele pode criar esse mecanismo de cobrança diferenciado, ou por cartão de crédito, ou por boleto, ou independente, pode. Isso a lei autoriza, tá? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Agora, o que não pode acontecer é o médico falar o seguinte: não, a primeira consulta é só particular e as demais consultas eu passo pelo plano. Não. Aí não. O médico ele pode cobrar particular, tá, o que o plano não dá cobertura. Ele vai apresentar um orçamento, se você quiser fazer o tratamento com aquele médico, não tem cobertura, você vai ter que pagar particular. Agora, se ele é conveniado, o paciente tem aquele convênio, ele não pode se negar a primeira consulta, passar pelo convênio. Pode acontecer, Onofre, o seguinte, isso eu vejo acontecer muito. O médico atende no período, por exemplo, da manhã pelo plano de saúde e no período da tarde é particular. Por quê? Porque ele tem 2 agendas. Às vezes a agenda dele no período da manhã tá muito lotada. Ele vai ter consulta no plano de saúde para daqui 30 dias. E a agenda dele no particular, ele tem para amanhã. Aí a pessoa tem pressa. Ela pode falar, não, eu vou pagar a primeira consulta então no particular. Depois ele já é meu médico, eu faço acompanhamento no plano de saúde. Mas aí é opção, não pode ser imposição. Não é o que aconteceu ali. Ali foi uma imposição. A primeira consulta ele condicionou que só poderia ser no particular. Isso não pode acontecer. Tá, mas e essa agenda aí, pode ser assim? Pode, Onofre. O médico ele tem clientes no particular também. Então, ele tem que administrar a agenda dele. Agora, ele não pode, por exemplo... Amigo, é o seguinte, ó, se você quiser pelo convênio, só tem vaga daqui a 90 dias, 120, que é mais... Não, mas... Agora, se você quiser pagar R$ 850, amanhã de manhã... Mas ele tem que ter uma agenda tabelada, Onofre. Ele tem que ter uma agenda tabelada. Eu acho que não poderia fazer isso. É uma prática. Mas é uma prática. É uma prática. Mas está errado, eu acho. Tá, mas vamos trazer elementos da realidade. Sim. Né? Que a gente não pode eliminar. A realidade é que se o médico ele não se organizar nesse sentido que o doutor estava falando, ele não consegue trabalhar nem pagar
os custos do seu próprio consultório. Então, não está fácil também para os médicos. Eles também entram em batalhas para melhoria de honorários, para conseguir receber aquilo que trabalhou. Eles também são exigidos, eles são contratos de prestação de serviço, pejotização, enfim, eles enfrentam vários desafios que, na verdade, não significa que eles estão sendo insidiosos com os pacientes. Eu só entendo uma coisa, doutora. Mas... Assim, desculpa, mas assim, partindo para o popular, você não é obrigado a atender pelo convênio, você não é obrigado a ser conveniado da Unimed, doutor. Você não é obrigado. Ninguém te obriga a fazer isso. Ninguém te obriga. Você está lá e assina um contrato conveniado da Unimed porque você quis. Foi uma decisão que você tomou. Se a Unimed te paga mal a consulta, esse é problema seu e da Unimed, não é do consumidor. Não é meu que fui lá e confiei no plano, fui lá e paguei. Quando eu fui lá e confiei no plano, eu falei assim, eu tenho esses a minha cardiologista é essa, ela atende pela Unimed. O meu oncologista é esse, o meu urologista é esse, o meu geriatra é esse, o meu pediatra é esse, não sei o quê e tal, todos atendem pela Unimed. Então, eu vou fazer o plano da Unimed, porque todos os meus médicos atendem pela Unimed. Eu vou fazer. Onofre, nós estamos, então, falando da mesma coisa. Só para concluir o raciocínio, é que o problema não está no médico, está na operadora de plano de saúde que não consegue administrar. Pouco médico, por uma demanda muito alta de beneficiário, que eles venderam esses planos, então eles têm que ter profissional suficiente para atender, remunerar esses profissionais para que eles consigam atender e tem que fiscalizar. Então, você, por exemplo, que mandou essa questão, o que fazer? Reclamar na ouvidoria do plano de saúde, porque aí eles vão te dar uma solução. Eles vão entrar em contato com o médico cooperado para conseguir uma consulta para você, tentar fazer as coisas também da maneira mais amigável possível, porque, por exemplo, se você for questionar a secretária ou o próprio médico, depois, como é que você vai ter uma quebra de confiança com o profissional? Poxa, porque eu já iniciei discutindo com o profissional. Então, o melhor caminho é buscar a ouvidoria do plano de saúde. Ainda mais que o problema deles aqui muito sensível. Não é todo mundo que faz. Exato. Tem especialista nessa muito área. sensível. A nossa saúde é muito sensível. A quantidade de médicos na área é muito reduzida. pequena. Se você já vai começar brigando com o primeiro... Exato. E é um problema mas aí de você tem que engolir mercado. seco. Aí você tem que engolir seco. Não, aí vai culpa de quem? Do plano de saúde. E aí na ANS, no site da ANS, você pode abrir uma NIP, que é uma reclamação. Você mesmo entra lá no site, consegue fazer essa reclamação e tenho certeza que a operadora vai ter um maior cuidado e esse médico vai conseguir te atender ali sem fazer essa primeira cobrança. Mas eu concordo que não está correto. Mas, assim, trazendo questões da realidade, é isso que acontece, né? Para o médico também não é algo simples. Tudo bem. Então, quer dizer, o médico foi lá, fez um contrato com a operadora. Sim. Fez um contrato com eles. Fez um compromisso. Aí, depois, começa a dificultar para atender os clientes dessa operadora. Começa a dificultar a vida para eles. Quer dizer, e o que o consumidor tem a ver com isso? Afinal, eu, por exemplo, fazia 2, 3 anos que não fazia check-up. Resolvi, resolvi fazer. A maioria, pelo menos 3 dos 6 médicos que eu sempre vou quando faço check-up, pelo menos 3 que eu fui até agora, nenhum dos 3 não atende mais pela Unimed. Nenhum. Mas pelo menos tiveram dignidade, deixaram de atender pela Unimed, não faz esse tipo de coisa. Não, eu só posso te atender daqui a 4 meses se for pela Unimed. Não atende pela Unimed e pronto, atende particular. Estou tendo que pagar as consultas particulares. Sim. A gente sabe que, como a doutora mesmo falou, o médico que ele não administrar direito a sua agenda, ele não vai conseguir pagar suas contas. Por quê? Você viu ali o valor da consulta, Onofre? R$850. E se for uma consulta online, R$650. Você sabe quanto que esse médico ele vai ganhar na consulta pela Unimed? 10% disso ou menos. Ele vai ganhar em média de R$70. Ou seja, a consulta de R$850 particular, pela Unimed, ele ganha R$70. Tá? Então, se ele for atender única e exclusivamente pela Unimed, ele não consegue pagar o funcionário que está na recepção. Então, por que ele aceita o plano? É porque existe o monopólio da saúde suplementar. Por quê?
né? Na realidade, aqui no estado de Mato Grosso, existe um monopólio. E se o médico ele não entrar como credenciado, dificilmente ele vai conseguir fazer uma carteira de cliente e construir um nome. É a forma dele entrar no mercado. Exatamente. Assim, de ter notoriedade, de ter autoridade, de construir uma carreira. Aí depois que ele já tiver um nome, que ele já Exato. tiver por cima, tiver uma clientela legal, aí ele fala, bom, agora eu não preciso mais de você, Unimed. Exatamente. É assim. Quase isso, Quase Onofre. isso. Quase isso. É mais ou menos Quase assim. isso. Mas a gente não pode crucificar o médico, Onofre, porque vamos colocar aqui a minha profissão e a profissão da doutora. Nós somos advogados. Quando nós vamos entrar no mercado, os nossos honorários também não são os mesmos. A gente trabalha com honorários diferenciados lá embaixo para a gente poder entrar no mercado. Hoje eu estou há 20 anos como advogado. Pode ter certeza que os meus honorários não são os mesmos de quem está entrando no mercado hoje. Eu já tenho a possibilidade de estar cobrando um valor diferente. Tá? Mas por quê? Porque eu tive que me submeter àquilo. O médico, para entrar, ele também tem que se submeter às consultas de R$70, de R$40. Ótimo, tá? concordo. Só que depois que ele está há 10 a 20 anos no mercado, ele não aceita mais isso, Onofre. Então, descondecia, Tá? sai do Por plano. isso que você tem 3 médicos aí que acabaram de sair. Sai do plano, faz que nem esses 3 médicos meus fizeram. Eles Mas acabam tem a dignidade, fazendo isso. tem a dignidade. Fala, não quero mais Unimed, vamos cancelar aí, não quero mais ser cooperado de vocês. Pronto, acabou. Mas e durante todo esse período? Ele vai ter que condicionar a agenda dele. Parte particular, parte convênio. Porque senão ele não vai chegar nos 10 anos. Ele vai quebrar antes. Então, depois que ele já tem um nome, beleza, ele vai sair do plano de saúde e vai trabalhar só no particular. Mas e até ele chegar lá? Até ele chegar lá, ele vai ter que trabalhar parte da agenda dele no particular e parte da agenda dele no convênio. Porque ele vai ter que pagar as contas, Onofre. Ele não consegue pagar as contas recebendo consulta de R$70. Quantas consultas de R$70 ou de R$40 ele vai precisar fazer para conseguir pagar só a despesa de um aluguel de uma clínica? É inviável. Então a gente tem que ser humano o suficiente para ver que o lado de lá também tem que sobreviver. Mas eu, enquanto consumidor, não tenho que olhar o lado de lá, eu tenho que olhar o lado de cá. Só que se você olha só o lado de cá, você não vai ter o lado de lá depois para te atender. Então, enquanto consumidor, a gente tem que saber que o fornecedor ele tem que estar vivo para atender o consumidor. Então, consumidor, eu quero te dar uma dica. Se você for fazer plano, se bem que se você for querer fazer plano particular na Unimed, você não vai conseguir, porque eles não querem mais vender plano particular, tá? Agora, se você trabalha numa corporação e eles estão fazendo um plano coletivo lá, que estão colocando você dentro, junto com a sua família, você exija a relação dos médicos. Exija. Médicos, hospitais, clínicas, laboratórios. O que foi negociado não sai caro, né? Eu quero a relação, eu quero saber quais são os médicos, as clínicas, os hospitais, os laboratórios que eu posso procurar. Porque, olha, eu não quero ficar aqui advogando em causa própria, não é esse o nosso propósito aqui, mas eu estou falando por mim, porque estou passando. Eu fui fazer esse negócio agora, primeiro, não encontrei o médico, porta de entrada, meu clínico geral, paguei para o particular. Sim. Aí ele pediu todos os exames. Fui fazer os exames. 15 dias e não liberava. Não liberava. Por quê? Aí, especular com o atendente da Unimed, deve ser porque o médico que o senhor foi não atende pela Unimed. Falei, tem diferença? Por isso que demora para liberar? Demora um pouco. Aí demora mais. Liguei de novo, cobrando. Então, é porque o senhor está fazendo os exames do senhor, não é no laboratório da Unimed. Se fosse no laboratório da Unimed, já teria liberado. Olha isso. Olha isso. Quer dizer, o laboratório que você procurou atende pela Unimed. Atende pela Unimed, mas não é o dela. Mas ela não estava liberando porque ela queria que fosse no dela. Ou seja, estava me pressionando indiretamente. Isso, no mínimo, é uma venda casada, né? Eu ia falar assim, não, então tá bom. Então faz o seguinte, eu libera aí que eu vou de vocês. Deve ser isso que eles queriam. Aí a gente Práticas cai na venda abusivas, casada, na né? prática abusiva, lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no 51, tá? Então, infelizmente, a gente está vendo isso.
Tá, aconteceu comigo, não precisa falar, não precisa perguntar para ninguém. Aconteceu comigo. Acontecendo e está bastante frequente, piorou bastante nos últimos 2 anos. E a tendência ainda é ter bastante conflito, porque a questão dessa operadora em específico, né, de cooperados, é que tem uma questão financeira grave, importante, que está sendo apurada. Então, tanto os beneficiários como os médicos também foram vítimas. E aí, no desenrolar, a gente vai descobrir, vai vendo como vai ficando. Mas é importante que o beneficiário tenha consciência dos seus direitos. Eu estou estudando um pouco mais profundamente isso. Eu estou começando a desconfiar que tem coisa mais complicada no meio disso daí, viu? Não está me parecendo que é simplesmente esse negócio que falaram, não, que a diretoria anterior desviou, fez isso, geriu mal, que não sei o que lá. Não sei não, viu? Sei não, estou estudando bastante. Acho que o Dr. Rolf também já tem se debruçado um pouco. O Dr. Rolf, inclusive, é advogado de médicos que não estão concordando, às vezes, com o que a Unimed está fazendo, essa atual diretoria, de obrigar esses médicos a bancar esse prejuízo. Agora, eu não consigo entender, eu tenho uma pergunta para o doutor que talvez pouca gente saiba. Dr. Rolf, parece que a Unimed ganhou um prêmio de boa administração. Não é a Unimed que ganhou um prêmio, Onofre. Eu fiquei sabendo que gestão, 600 mil reais. A gestão, 560 mil reais. 560 mil reais. Exatamente, por boa administração. Por boa administração. Então, ganhou um bônus de boa administração de 560 mil reais. Tá? Só que, como a gente já havia discutido quem é que dá esse bônus? Anteriormente, é a diretoria executiva. De quem? Tá? Da Unimed. A diretoria executiva da Unimed deu um bônus, quer dizer, de boa administração. O pessoal reúne lá e fala assim, olha, nós somos bons, cara. Nós somos bons, olha aqui. Nós somos os caras. Vamos dar um prêmio para nós mesmos. Só que a gente tem que lembrar... Aí quem paga? Quem paga? Aí os cooperados, né? Quem paga o prêmio? Os cooperados. Os bestas dos clientes e os bestas dos médicos. Lógico. Por isso que a doutora falou que tanto os médicos como os consumidores estão sendo prejudicados. Tá? O médico, que você já falou várias vezes aqui, é o dono da cooperativa, é o dono no prejuízo. Ele é o dono só do... Porque ele está recebendo um boletinho, né, para ele pagar o prejuízo da cooperativa. Só que quando ele vai lá questionar se esse prejuízo é real ou não, quando ele entra numa discussão, seja administrativa, seja no judiciário, quando ele pede uma prestação de contas, tá? A Unimed ela não apresenta documentos. Ela apresenta documentos soltos, ela não abriu essa auditoria para que os médicos pudessem fazer uma avaliação. Pois é, porque já foi feita uma perícia nessa auditoria? Não. Porque essa auditoria está sendo contestada desde o início. Exatamente. Ninguém fez uma perícia nela ainda? Não. Então, a justiça antiga... É a palavra da atual gestão contra a outra que não tem, nem palavra não tem, porque rei morto, rei posto. Só para a gente entender... O pessoal que saiu não tem direito à voz, não tem lugar de fala. Só tem lugar de fala quem está no poder. Só para a gente entender, Onofre, a diretoria que saiu apresentou um balancete falando que deixou em caixa 300 mil. A diretoria que assumiu falou que não tinha 300 mil em caixa, que na verdade tinha 400 milhões de prejuízo, ou seja, negativo. E lançou esses boletins rateados para que os cooperados, ou seja, os médicos, viessem a pagar esse prejuízo. Os médicos que não concordavam... Milhões. Só que daí, Onofre, você cria aquela dúvida. Eu acredito na anterior que falou que deixou um caixa de 300 mil ou na atual que falou que, na verdade, recebeu com 400 milhões em prejuízo? Qual a palavra que está prevalecendo? Da atual. Eu vou ter que escolher uma? Então, quando a gente tem duas muito conflitantes, a gente precisa ter uma neutra para falar quem está certo, que é a perícia, que seria a judicial, que até hoje não foi feita. E por que não foi feita? Então, a gente tem aí o processo que o antigo presidente, o Rubens, entrou pedindo uma auditoria judicial, foi negado na 7ª vara. Foi negado? Foi negado. Aí parece que arbitraram parece que R$1 milhão. Exatamente, para poder fazer a perícia. Aí ele subiu em grau de recurso. E por que não coloca isso para a atual diretoria pagar? Porque aí é ele que está pedindo, né? 570 mil reais.
Por que, Então, que a diretoria não faz uma perícia? É necessário, não sim, paga a perícia? uma perícia, uma auditoria externa ou uma auditoria neutra para mostrar qual das duas está certas. Não é, Onofre, falar, não, o médico não tem que pagar. Se ele é cooperado e tem o prejuízo, ele tem que pagar. Agora, tem que saber se esse prejuízo é real e qual o tamanho desse prejuízo. Tá? Se esse prejuízo for real, ótimo, vamos pagar. Agora, esse prejuízo é de 470 milhões? Teve alguma fraude que levou a esse prejuízo? Por quê? Porque se teve fraude, se teve crime, aí, antes de dividir para os médicos, você tem que atribuir a responsabilidade para os administradores, se teve crime. Aí eu te pergunto, faço uma pergunta para você. Se você está administrando uma crise, 470 milhões de reais de déficit, está botando os médicos para pagar isso. Aí você administrando uma crise, você é tão bom para administrar essa crise que você arbitra lá, você mesmo separa 560 mil reais para dar de prêmio para você mesmo por boa administração. Espera aí, isso não está dando choque aí, pessoal, está dando ruído. A administração foi tão boa que 70 milhões desse foi só desse ano de prejuízo, ou seja, da nova administração. 70 milhões de prejuízo só da nova administração. E aí, está dando ruído, doutor Carlos Buré, presidente, pessoal da administração aí. Como é que é isso? Vocês é que se autopremiam, é isso? Nós somos bons, cara, nós somos poeta. Vamos rachar aqui 560 mil reais entre nós, porque nós somos bons, nós somos cara. Se os médicos são donos, isso? Eles não tinham que receber isso aí também? Aí o médico é que tem que pagar, eu, como cliente, tenho que pagar? É porque a diretoria que entrou, afinal de contas, do que a gente nota, eles entendem que eles desvendaram, que eles revelaram um rombo que já existia. Que eles falam, né? Que eles falam. Mas a gente tem que lembrar que é uma cooperativa que é regida por leis específicas de cooperativa. E houve uma Assembleia Geral, mais de uma Assembleia Geral extraordinária, em que esse balanço foi aprovado pelos próprios cooperados, lá estavam, que também agora tem que puxar a responsabilidade para o médico, de tomar conta daquilo que é dele, né? A cooperativa está em crise, mas também um balanço foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária e outros balanços e outras condutas também foram aprovadas. Passou a toque de caixa, foi mal explicado? Foi, mas passou. E, então, tem a responsabilidade do cooperado, porque está lá na lei de cooperativa que a Assembleia Geral ela é soberana. Ela é soberana. Então, se estão pagando agora, é porque também aceitaram esse balanço. Aí vai lá para desfazer o que fez, porque estão alegando fraude. A fraude tem que ser comprovada, é um crime. Então, por isso que demora o NOF, porque trata-se de questões muito complexas, bastante complexas. Mas quem paga no final é sempre a parte mais vulnerável, que é o consumidor. E como a doutora falou, a gente não pode tirar dos cooperados a responsabilidade. A hora que for apurado o quanto é devido de fato, tá? E apurar também a responsabilidade dos administradores, porque daí tem uma responsabilidade direta. Essa responsabilidade direta ela não cai para os demais cooperados, quem responde é ele. Então, quando excluir tudo isso, o que restar, Onofre, é prejuízo do cooperado, do médico. Então, de fato, os médicos eles têm uma parcela de responsabilidade. Só tem que ser apurada qual é a parcela real. Mandar um abraço aqui também para o Marciano, no Jardim Guanabara, está com a gente aqui, desejando boa noite, parabenizando aqui. Esse aí, Onofre, tem que cobrar mesmo, tem que bater duro nesse povo aí. Complicado, Marciano, não é fácil, não. Mais uma participação aqui. Olha, concordo com você, Onofre. Se o médico aceitou o acordo, tem que cumprir. Se assinou um contrato com a cooperativa, tem que cumprir aquele que ele assinou também, né, doutora? Inclusive bancando os prejuízos, se ela vier a dar esse prejuízo, como é o que está acontecendo agora, né? Lamentavelmente. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo. Quero chamar a sua atenção, porque as eleições estão aí, né? A gente está falando de Unimed, isso tudo surgiu através de uma eleição aí que elegeu essa nova diretoria em março do ano passado. Fevereiro, março do ano passado, não. Do ano retrasado. Fez um ano agora esse ano.
Não, foi em março do ano passado mesmo. Fez 1 ano agora de administração. Tem 1 ano e 6 meses essa atual administração. Eu até brinquei esses dias aí. Falei, poxa vida, sei não, mas 1 ano e meio já é metade do mandato, né? De um presidente da Unimed, de uma cooperativa como essa. Se tivesse impeachment, se fosse um prefeito, porque o orçamento da Unimed só perde para a prefeitura de Cuiabá. É o 2º maior orçamento, né, do estado de Mato Grosso, só perde para a prefeitura de Cuiabá. Se fosse uma eleição, esse camarada já tinha sofrido impeachment da Câmara Municipal. Já tinha sido impeachmentado. E ainda ganha prêmio de boa administração. 1 ano e meio aí. Não disse o que veio, só tem piorado. Afinal de contas, eu te pergunto, qual que é a percepção que você tem do que era a Unimed há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e o que é agora? Qual que é a sua percepção? Para você, melhorou? Melhorou para você? Você acha que o plano está melhor? Você que tem plano da Unimed há muitos anos, você acha que a Unimed está melhor agora do que há 2 anos atrás, por exemplo? Né? É um questionamento. Aí, esse camarada se autopremia, né? Dá um prêmio de mais de R$500 mil por boa administração. Boa administração. Repito, se fosse prefeito e eu fosse vereador, eu tinha pedido impeachment faz horas. Não dá, né? Vamos ser bastante honestos. Vamos ser bastante coerentes. E olha, a gente está falando porque a Unimed tem um trabalho social muito importante acima de tudo, né? Ela é uma saúde suplementar. Por quê? A ideia é a seguinte, nós pagamos impostos para a gente ter o direito à saúde, mas nem todos conseguem ter o acesso. Então, aquelas pessoas que têm condição de pagar um plano particular, elas fazem isso porque elas vão ter um pouco mais de comodidade, um melhor atendimento e vai desafogar o SUS, vai deixar o SUS para atender realmente quem precisa, quem não tem condição de pagar um plano particular. Eu acho que é isso. Exato, não é assim que funciona? É uma concessão de serviço público, é a saúde suplementar, tanto que tem uma agência que é reguladora. Né? Exato, a ANS. A ANS tem uma legislação específica. Então, por falar em ANS, foi bom, doutora, a senhora lembrar. No próximo bloco, vamos discutir isso. Porque já está causando, esse negócio de plano de saúde, está causando até um acirramento maior de briga entre poderes, o poder judiciário e o poder legislativo. Existem vários e vários pedidos para a abertura de uma CPI dos planos de saúde suplementar nesse país, que não sai debaixo do traseiro do Lira, Arthur Lira, presidente, né, da Câmara, e agora o STF começou a pressionar. O ministro Flávio Dino começou a pressionar a Câmara. Falou, mas peraí, o que está acontecendo? Por que não? Por que essa dificuldade tão grande em se fazer uma CPI, se investigar os planos de saúde e a atuação ou inação da ANS? Da Agência Nacional de Saúde. Aí seria sensacional. Aí é conversa de gente grande. É conversa de gente grande. Aí sim. É disso que o Brasil precisa. Pois é. Esse nível de discussão, porque a mora do legislativo em legislar, né, que faz que o judiciário tenha o ativismo, seja um ativismo. E aí o judiciário é julgado como um órgão político, que não é, que é para julgar aquelas ações que, nossa, uma situação diferente e tudo mais, mas não, está tendo que criar súmulas e criar jurisprudências e precedentes, porque o legislativo está em mora. Tudo que o STF faz é por inação do legislativo. Está tendo que fazer o papel do legislativo. Do legislativo. O pessoal só quer saber de emenda, o legislativo só quer saber de emenda, é emenda impositiva, é emenda PIX, só quer saber de dinheiro. Eles querem fazer daquilo lá o balcão. Aí a gente começa a ter a impressão, será que a saúde suplementar também não está sendo negociada no balcão da Câmara Federal? A saúde suplementar no Brasil, eu não me recordo agora, mas representa acho que 27%. Eu vou falar besteira, não vou ousar a dar um número, um percentual, mas é um percentual muito grande do PIB, né? Abocanha aí um grande percentual do PIB. Então, são grandes poderes e poderosos que têm interesse aí em que as coisas continuem como estão, né? Mas
Vamos acreditar nas instituições, né? Acreditar no direito. Não é à toa que estamos aqui hoje discutindo essas questões, para que o Brasil avance, e avance com vistas a melhorar a vida da população, e não o contrário, que é o que está acontecendo. Piora, né? Piora na qualidade de vida, piora no atendimento. Então, a hora que isso acontecer, se tiver essa CPI e essas PLs em relação à saúde suplementar começarem a sair, eu acho que aí sim a gente vai ter um outro nível de conversa. A gente vai para mais um breve intervalo, chamar a sua atenção, mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo, vamos falar do nosso projeto das eleições de 2024, que terá seu início na próxima sexta-feira, dia 30, aqui no nosso programa Onofre Júnior, tá? Nós vamos fazer um negócio bem completo aqui, vamos receber entrevistas individuais, tanto os candidatos a prefeito, como também os candidatos a vice-prefeitos. Vamos bater um papo aqui, conhecer as propostas de cada um a partir do dia 30, na próxima sexta-feira, e vamos até o dia 29 de outubro, finalizando com a melhor cobertura das apurações de votos no dia 6 de outubro, aqui mesmo no Ponto de Vista. A gente vai para um breve intervalo no oferecimento do nosso Aquaparque Pantanal, o maior e melhor parque aquático de Mato Grosso, pertinho de você. Veja. Ser muito feliz no Aquaparque Pantanal. Cachoeiras e riacho, piscina de ondas, toboáguas, tirolesa, aquarrampa e nossa mais nova atração, o espetacular Kamikaze de 4 pistas, onde a família inteira pode escorregar junta nesse super toboágua de 70 metros de comprimento. Reserve já seu ingresso pelo site www.aquaparquepantanal.com.br. Telefone 65 999999102. Aquaparque Pantanal, a 20 quilômetros de Cuiabá, pertinho de você. Ponto de Vista. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Chegou a promoção Caminhão do Portão. A carne e a salada viram sonho de sal. O arroz, feijão e o pão viram lindo fogão. O óleo de soja troca toda a sua loja. Essa é a promoção Caminhão do Portão. Então vem comprar lá no Forte. Enche o seu carrinho e pegue o número da sorte. Essa é a promoção Caminhão do Portão. São 10 caminhões de prêmios para a sua casa e mais 10 para seu negócio. Essa é a promoção Caminhão do Portão. O Forte Atacadista. Você que está precisando de óculos, as Óticas Santa Luzia preparou ofertas especialmente para você. Armação Slim, mais lentes visão simples, com antirreflexo e filtro de luz azul, por apenas 10 vezes de R$ 29,99. Armação Slim, mais lentes multifocais, por apenas 10 vezes de R$ 39,99. Armação Slim, mais lentes multifocais que escurecem o sol, por apenas 10 vezes de R$ 69,99. Mais de 300 armações para você escolher e todas as nossas lentes com garantia de 1 ano. Não perca tempo e corra para as Óticas Santa Luzia. Venha com a família ser muito feliz no Aquaparque Pantanal. Cachoeiras e riacho, piscina de ondas, toboáguas, tirolesa, aquarrampa e nossa mais nova atração, o espetacular Kamikaze de 4 pistas, onde a família inteira pode escorregar junta nesse super toboágua de 70 metros de comprimento. Reserve já seu ingresso pelo site www.aquaparquepantanal.com.br. Telefone 65 999999102. Aquaparque Pantanal, a 20 quilômetros de Cuiabá, pertinho de você. As inovações do mercado, o mundo do empreendedorismo, a defesa do consumidor, a revolução do autoconhecimento, a importância da preservação ambiental. Tudo isso de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo, aqui na tela da sua TV Cidade Verde. Programa Onofre Júnior. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Óticas Santa Luzia.
Aproveite as ofertas de inverno Comper. Super ofertas quentinhas para sair debaixo do cobertor. Confira. Arroz Girassol ou Tio Miro no Voon, R$ 21,90. Coxinha d'asa de frango Copacol, 800 gramas, R$ 9,99. Ponta de peito com osso, quilo, R$ 14,79. Ovos Mantiqueira Extra com 20, R$ 11,90. Feijão Carioca Vila Nova no Voon, R$ 3,99. Heineken 269 ml, R$ 3,79. Se beber, não dirija. E com Voon Card, as vantagens são ainda mais quentes. Aproveite, só nas ofertas de inverno Comper. De volta com o nosso ponto de vista deste domingo. Agora são 23 horas mais 9 minutos, falando ao vivo, direto dos nossos estúdios, recebendo aqui as presenças dos nossos advogados, nossos convidados, a doutora Priscila Aguilar, que é presidente da Comissão de Saúde da OAB de Mato Grosso, doutor Rolf Santiago, advogado especialista em direito do consumidor. E nós estamos falando sobre planos de saúde suplementar no Brasil. Antes, eu queria chamar a sua atenção para o nosso projeto das eleições 2023, que terá o seu início na próxima sexta-feira, aqui no nosso programa. Nós vamos receber aqui em entrevistas individuais, às sextas-feiras, no programa Onofre Júnior, às 8 da noite, ao vivo, os candidatos e candidatas a vice-prefeito, vice-prefeitas. Né? Fizemos reuniões com as equipes, com as assessorias de comunicação de cada um dos candidatos e estabelecemos, através de sorteio, a ordem de participação de cada um deles, tanto às sextas-feiras, dentro do programa Onofre Júnior, como aos domingos, às 10 da noite, aqui ao vivo, com os candidatos a prefeito. Tá? Então, domingo, os candidatos a prefeito e às sextas, os candidatos a vice-prefeito. E a gente vai começar o nosso projeto no próximo domingo, recebendo aqui a presença da candidata a vice-prefeito pela coligação Resgatando Cuiabá, né? Ela que está na chapa junto com o candidato Abílio Brunini, a tenente-coronel Vânia Rosa. Tá? Oi? Sexta-feira. Falei domingo? Perdoe. Sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 30. Tá bom? Próxima sexta. Então, a tenente-coronel Vânia. O pessoal muitas vezes deixa o vice-prefeito, esse cargo. Para que serve vice? Só para assumir. Olha, a gente tem visto coisas de vice aí desde Temer, né? Desde... que a gente já tem visto aí, os vices são muito importantes. O vice-prefeito do prefeito Emanuel Pinheiro, no seu primeiro mandato, o Nilwan, deu um trabalho danado, uma brigaiada danada com o prefeito na época, né? Mas é muito importante, o vice também ajuda a definir o voto. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, é te auxiliar na definição do voto e que o seu voto seja o mais qualificado possível. Para que ele seja qualificado, você precisa conhecer, né, as propostas, conhecer os candidatos, e tem uma porção de gente que nem conhece, nem nunca viu falar dos candidatos a vice-prefeito e vota na chapa sem conhecer. Então, o nosso objetivo é tornar também de conhecimento público esses candidatos a vice-prefeito e os candidatos a prefeito também, tá bom? E no próximo domingo, aqui no Ponto de Vista, às 10 da noite, né, nós teremos aqui a presença do candidato a prefeito Lúdio Cabral. Tá? Foi definido também em sorteio. Tá bom, pessoal? Então tá aí, eleições, para você ficar sempre por dentro, é aqui, na sua TV Cidade Verde, nos programas Onofre Júnior e Ponto de Vista. Bom, eu deixei aqui um questionamento para vocês com relação a essa questão desse pedido de CPI, dos planos de saúde suplementar, que está rodando lá na Câmara Federal e está bem agasalhada embaixo do traseiro, desculpe, perdão a palavra, doutora, do Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Né? E não sai de lá por nada. Agora o próprio STF, através do ministro Flávio Dino, está cobrando, né? Porque ele também está sendo cobrado pela sociedade civil, que tem pressionado muito também o STF a respeito disso. É isso mesmo, né, doutora? Quando o Legislativo não faz a sua obrigação, o STF acaba tendo que intervir, né? É uma previsão constitucional, inclusive, né, que na mora do Legislativo,
é nessa mora que o STF tem legitimidade para atuar. Caso contrário, não. Então, quando se fala muito do ativismo do judiciário, é muitas vezes porque existe aí uma mora. O legislativo está em dívida com a sociedade. Torrofi, a gente já viu, né? Esse filme, normalmente, ele não acaba bem, não, né? Porque na hora em que você vai jogando as coisas embaixo do tapete, vai jogando, uma hora não tem como segurar, né? Verdade, Onofre. E já deu, né, Onofre? A gente, na verdade, essa briga dos poderes, quem perde é a população. Nós, né? Tá? Somos nós. Então, acho que já deu, a mora já esgotou, a omissão já esgotou e está no momento de ser feito alguma coisa. Então, o STF agora precisa, de uma forma maciça, determinar que seja feito. Tá? Infelizmente, se pela conversa, pelo bom senso, não está sendo suficiente, vai ter que ser pela força. Porque quem não pode mais sofrer com essa situação, com essa omissão, tá? E com essa falta de transparência, somos nós, Onofre. Que seja conduzida com respeito, que o assunto merece, né? É porque não basta eles falar, tá bom, vamos fazer. E fazer daí de qualquer forma para virar em pizza, né? Porque a gente já viu que muitas CPIs acabam dessa forma. A gente precisa que comece um trabalho sério. Que a saúde precisa, a saúde merece, né, doutora? Sim, metade da população brasileira é beneficiária de plano de saúde. A metade? A metade. A metade da população brasileira é beneficiária. Aquilo que você falou, acho que é verdade mesmo. É cerca de 1/4 do PIB. Exato. Mais de 1/4 do PIB, ou seja, isso é mais do que o agro brasileiro, gente. Uns 27,5%. 27,5%. O agro representa 24%. Posso estar equivocada, tá? O agro representa 24%. Olha, imagina o que é isso. Nós estamos falando de coisas muito grandes. Muito grandes, importantes e que são quando se trata de saúde, nós sempre estamos em condição de vulnerabilidade. Né? Porque a vida, a saúde, a integridade física é o que tem de mais caro, né? E a lei precisa proteger, né? O judiciário, o legislativo, todos os poderes precisam estar... É o principal bem tutelado pela Constituição, né, doutora? Pela Constituição, sim, é o principal bem tutelado. Vida. A vida. Todos têm direito à vida. A primeira coisa que fala da Constituição é isso. Direito à vida. Né? E infelizmente... Como é que tem vida sem saúde? O Estado brasileiro está falhando, tanto no SUS, quanto na saúde suplementar, está faltando um olhar mais atento, mais cuidadoso para com a população, para com as leis, para aquilo que está aí previamente determinado. Então, a gente espera que essa CPI ocorra, mas que ela seja séria, ou seja, que traga resultados positivos. Eu tenho um grande amigo meu, Sérgio Sarro. Ele é consultor, ele é dono de uma fintech também, né, a Personal Bank. E ele é professor de gestão de cooperativismo. Ele acompanhou o surgimento da Unimed, inclusive. E ele diz aqui, olha, para contribuir com a nossa discussão. O amigo Onofre, o que aconteceu com a Unimed Cuiabá foi o seguinte: foi criado como um negócio e ele cresceu em cima de uma estrutura cooperativista, sem fins lucrativos. O objetivo sempre foi esse. Não foi ter lucro, foi viabilizar a vida dos médicos, sobretudo dos médicos que estavam começando na carreira. É o que a gente comentou no começo. Não é? Essa cooperativa foi criada para isso, para facilitar a vida do médico. Tem histórias incríveis. Eu fui casada com o filho do Dr. Danilo Arruda, e ele é um médico muito antigo aqui na cidade. E se você for conversar com ele, ele vai dizer que teve médicos que doaram propriedade, que o escritório para começar a cooperativa, né? Então ela começou mesmo com esse objetivo do médico ter um lugar. Exato. Para auxiliar o médico e a população. Aproximar o médico da população. Exato. Esse sempre foi o objetivo, nunca foi o lucro. Só que com o passar dos anos ele acabou se tornando, segundo ele aqui, um negócio
que é gerido com hábitos e costumes de uma empresa privada que tem um dono. Que hoje o que eles mais querem, acima de tudo, é o lucro. Ué, você vai pagar um prêmio de mais de 500 mil, será que o povo não quer o lucro? Pelo amor de Deus. E mandando prejuízo para os médicos pagar. Olha, peraí, né? Peraí. Olha só, embora continue tendo ainda, né, uma estrutura cooperativista, mas a essência mesmo já se perdeu faz muito tempo. Sim, hoje é a maior operadora de plano de saúde do Brasil. É a Unimed. É a Unimed. Então, além dela ser uma cooperativa, ela é um grande negócio. E ainda mais tem o monopólio da saúde suplementar aqui no estado, agora que vem chegando novos planos, né? A gente vê um aí vinculado a um banco, outro vinculado a algum tipo de seguro, mas ela ainda é... O pessoal sempre tentou entrar aqui, mas eles sempre conseguiram fechar praticamente o mercado. Né? Isso é muito ruim para o consumidor, né, doutor? Não tem concorrência. A partir do momento que você não tem concorrência, você faz as regras do jogo, né, Onofre? E a gente vai ter que se adequar às regras da única que existe. É isso aí. Bom, mas existe, nós estávamos falando aqui, nós começamos a falar no programa sobre o cancelamento unilateral, que eu acho que é hoje também uma das grandes agressões que a Unimed faz, principalmente com a parte mais frágil, que é quem mantém tudo, que é quem bota o dinheiro lá dentro do plano, que é o cliente. Que é a parte mais importante, eu acho, de todo o processo, e é quem mais é penalizado, né, que pode sofrer esse cancelamento unilateral e abusivo, né? Como é que nós, consumidores, podemos nos proteger disso, doutora? Tem os órgãos de controle, como o PROCON, Defensoria Pública, Advocacia. PROCON? Como é que é? Complicado, eu sei, é complicado, mas Aqui é mesmo? é o que temos, e são órgãos que precisam ser provocados, o Ministério Público, hoje, né? é o que tem para hoje. Não é o ideal, não é o perfeito, mas é melhor feito do que perfeito, né? Então, buscar aí os órgãos de controle, a própria ANS, né? E o judiciário, né? Um advogado de confiança, de preferência especializado em direito médico e da saúde, que vai saber conduzir bem esses casos, mas qualquer advogado também pode estar aí entrando com demandas. Não estou aqui de maneira nenhuma incentivando a judicialização, né? Mas muitas vezes é o único caminho para a manutenção do plano de saúde em caso de cancelamento unilateral. Então, você que sofreu um cancelamento ou tem outras práticas bastante abusivas que forçam o cancelamento do plano por inadimplência, por exemplo, a cobrança abusiva de coparticipação, Onofre. Então, assim, muitas famílias vêm sofrendo essa cobrança e o judiciário já vem, porque a coparticipação é uma maneira do plano de saúde mediar a sinistralidade. Então, por exemplo, ele estava vendo, o plano de saúde estava na sua carteira de beneficiários que estava tendo aumento de sinistralidade, então ele quer reduzir a sinistralidade, então ele força ali um cancelamento para que as pessoas voltem a aderir ao plano usando da coparticipação, que é um pagamento de 30%. O judiciário vem mediando isso no sentido de determinar que essa coparticipação seja cobrada no limite de 2 mensalidades. Então, você vai pagar a mensalidade mais 2, porque as terapias dos autistas, alguns outros tratamentos, demandam muitos profissionais, né? São caríssimos, né? Então, essas clínicas também, como é que funcionam isso? Mas antes, eu tenho mais uma pergunta aqui, a gente tem sempre que priorizar a participação dos nossos telespectadores, não é isso, doutora Priscila? E a Alessandra Araújo, ela está preocupada, ela diz, boa noite, Onofre. Boa noite, Alessandra. Eu moro aqui no bairro Santa Helena e eu faço um tratamento de doença crônica, preciso de acompanhamento a cada 6 meses e estou preocupada com essa situação da Unimed, desse cancelamento unilateral. Gostaria de saber como é que fica meu caso. Corro o risco de deixar de ser atendida? Posso perder o meu plano? Alessandra, seria bom vocês, ainda dá tempo, só me orienta, o seu plano é particular ou é coletivo?
né? É individual, é particular, é familiar, só você e sua família, ou é coletivo, é através de alguém, de uma instituição, de uma entidade? É importante você, porque a nossa resposta depende aí Tem muita dessa gente pergunta. que fala que é particular, Onofre, mas fez por alguma associação, Isso. associação dos religiosos, tá? Então, se atente a isso. Se você fez por alguma associação, ele é coletivo, ele não é particular. Então, você tem que primeiro ter certeza, saber reconhecer que tipo de plano é o seu. Se ele for coletivo, você tem que ficar bastante esperto, não atrasar jamais e ficar de olho, tentar descobrir ali direitinho como é que funciona, como é que foi pactado, como é que foi compactuado esse contrato com a operadora e a empresa que te representa, não é isso, doutor? Exato. No contrato, diferentemente do plano familiar, no contrato vai estar especificado as normas, né? Prazos de cancelamento e tudo mais. Então, é importante buscar a associação a qual está vinculada e para saber, né, como é que anda a sinistralidade, como é que andam as negociações da entidade junto à operadora de plano de saúde e, em caso de cancelamento, qual é o prazo? Porque é dado ao consumidor beneficiário o prazo para buscar uma portabilidade de carências. Exatamente. Então, mesmo que você não perca esse plano, né, ele venha a ser cancelado, há que ser dado um prazo para que você busque ali uma portabilidade. Então, você vai poder mudar de planos sem as carências, não precisando cumprir novamente as carências. Olha, ela está informando aqui que o plano dela é particular, individual. Então, ela não corre tanto risco assim. Está mais tranquilo para você. Tá mais Alessandra, eles não tranquilo, podem cancelar unilateralmente o seu plano assim tão facilmente, não. Não é isso, doutor Rolf? Exatamente. Aí cai na regrinha que a doutora falou lá atrás, é pela inadimplência de 60 dias durante o período de 1 ano, tá? Ou por fraude. Só que fraude eu mesmo nunca vi na prática acontecer, doutora. Não sei se a senhora já presenciou alguma. Até porque a fraude não pode ser só alegada, a fraude tem que ser provada, então tem que ter uma condenação judicial para provar essa fraude. Então, acredito que seja só pela inadimplência mesmo. Mas há casos de alegação de fraude, sim, mas que... Não foi provado? Não foi comprovado e o plano não foi cancelado e a pessoa ainda foi indenizada. Que legal. Então, você vê, o judiciário tenta fazer o papel Muito dele. justo. Exatamente. Mais do que justo. Sim. Justíssimo. Só para a gente fechar, a questão do descredenciamento de clínicas. Isso é uma outra questão muito séria. Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Porque, assim, a operadora ela tem direito de descredenciar. E quando o prestador de serviço médico que investiu tempo, dinheiro, conhecimento para montar um negócio e é descredenciado, assim, causa um dano social tão grande, não só para ele como empresário, mas também para as pessoas que dependiam, né, que contavam com aquele serviço. Então, no caso de pessoas atípicas, principalmente autistas, entre outros, há toda a questão emocional envolvida nisso. A preferência para o profissional, porque acaba criando um vínculo de confiança, principalmente dessas crianças neuroatípicas, com o profissional que está atendendo, né? Então, acontece da gente conseguir no judiciário a manutenção desse atendimento, tá? Não vou dizer que não acontece, mas tem que ser muito bem fundamentado. E é uma batalha jurídica, porque as operadoras de plano de saúde têm bancas de advogados muito bons, né? São colegas bastante preparados. Dinheiro eles têm bastante. Tem, para recorrer. Então, assim, é recurso, você consegue eliminar, e aí eles vêm com agravo de instrumento, com efeito suspensivo, suspende a liminar. E assim, é um processo, já tem esse nome. Vai até a pessoa já desacostumar daquele profissional e já acostumar com o outro, aí depois a pessoa já não tem mais tanto interesse na ação mais também, e aí eles conseguem o objetivo deles. Isso, e aí vai para o STJ, vai para recurso repetitivo, é algo muito grande, gente, que eu tô explicando aqui, mas no sentido de motivá-los a buscar a justiça. Tá certo. Doutora, foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi todo meu. Infelizmente, já está acabando, estamos aqui quase 1h30 e vamos marcar em outras datas para a gente voltar aqui, não apenas no Ponto de Vista, como também no nosso programa Onofre Júnior durante a semana. Muito obrigado. Viu? Obrigada, que agradeço a confiança.
Estamos aí. Wolf, como sempre, prazer ter com a gente aqui, meu irmão. Foi um prazer estar aqui, podendo dividir aqui hoje a conversa com a doutora Priscila. Foi um enorme prazer conhecê-la e aprender um pouquinho mais da experiência que ela trouxe para nós hoje, Onofre. Um abraço a todos também que estiveram ali participando de forma ativa do outro lado das câmeras. E só deixar bem claro aqui a você, telespectador, que é a causa da nossa presença aqui sempre, que nós queremos reformar aí nosso compromisso com você, tá? Nós, diferentemente de outros aí, não temos rabo preso com ninguém, não temos nenhum compromisso com o mal feito, né? Estamos aqui para escancarar. Então, se você tem alguma denúncia contra a Unimed, contra quem quer que seja, entre em contato. Nós temos nossos programas durante a semana, o programa Onofre Júnior, ao vivo também, a partir das 8 da noite. A gente vai continuar debatendo exaustivamente essa questão dos planos de saúde suplementar. Uma boa noite a todos. A gente se vê amanhã, ao vivo, no programa Onofre Júnior, às 8 da noite. Uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Ponto de Vista. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Acompanhe os bastidores da TV Cidade Verde no Instagram.